Essa garota acabou de se mudar para uma nova casa com seu marido. Porém, ela começa a ver coisas estranhas vagando pelas sombras daquela casa, até que descobre que a família do marido guarda um segredo sinistro. Bem-vindos ao Distrito X e ao conto Suave a Deus. E bom, se você pudesse passar mais um tempo com um ente querido que já partiu, isso seria realmente bom? Quando era mais nova, Rico sofria com pesadelos quase todas as noites. Parecia ser a mesma história se repetindo várias vezes. Ela sonhava constantemente com a morte do pai. Desde que perdeu a mãe, seu maior medo era saber que um dia, inevitavelmente, ela perderia o pai do mesmo jeito. E para ela, esse medo do fim era insuportável. Alguns anos se passam e ela acaba se casando de uma forma tradicional japonesa, com um jovem rapaz chamado Tokura Makoto. Então ela se muda para a casa da família do rapaz. Porém, diferente do marido que sempre a tratou bem, a garota nunca foi bem recebida pela sua nova família, que sempre a tratava com muita frieza. A única pessoa naquela casa que considerava Rico como parte da família e a tratava com carinho e respeito era a irmã mais nova de seu marido, a pequena Tomoka. Certo dia, enquanto o casal andava pela casa, Makoto apresenta a garota a seus bisavós, e ela nota expressões estranhas que os anciões possuíam, e também pareciam ser bem deslocados do restante da família, como se não recebessem muita atenção. Mais tarde naquela noite, Rico sonha com o pai em uma cama de hospital onde o homem se encontrava em seus últimos momentos de vida. Ele pedia então para que Rico fosse feliz com seu marido e sua nova vida. Então, de repente, a garota começa a chorar e gritar pelo pai, até finalmente ser acordada pelo marido. Nessa hora percebemos que aqueles pesadelos que ela tinha quando criança a perseguiam até hoje, juntamente com o medo da perda de seu pai. Mesmo com o passar dos dias, Rico ainda não conseguia se entender com a família do marido. Certo dia, caminhando por aquela gigantesca casa, a garota nota a enorme quantidade de quartos que haviam ali e acha aquilo meio desnecessário, pois não haviam tantas pessoas que moravam ali. De repente, nos corredores daquela casa, a garota vê algo estranho em um dos quartos. A criatura era muito pálida e transparente, parecida com um fantasma. Apavorada, ela tenta avisar aos bisavós do marido que estavam no quarto ao lado, mas percebe que eles, assim como a criatura do lado, tinham seus corpos translúcidos, sendo capaz de enxergar através deles. Ela decide contar ao marido sobre o ocorrido daquela tarde, e o rapaz explica para ela que aquelas aparições eram seus antigos familiares, que já tinham falecido, mas eles não eram fantasmas, e sim pós-imagens, e eles estavam ficando transparentes daquela forma, pois em pouco tempo eles iriam desaparecer completamente. A garota ficou relutante em acreditar nessa história, e achou tudo muito estranho, até que no ano seguinte, o avô do rapaz faleceu, e todos os familiares se reuniram para o seu funeral. Até mesmo o pai de Rico compareceu à cerimônia, que deixou a garota muito feliz por revê-lo. Porém, após trocarem poucas palavras, eles se despediram em silêncio, e a garota novamente observava seu pai partir. Então o casal retorna para a sala de estar, onde estava o restante dos membros da família, até que algo estranho aconteceu. O que era para ser uma despedida acabou se tornando um ritual de ressurreição. Ou quase isso. Todos os familiares ali se concentraram em uma oração estranha, conseguindo milagrosamente fazer com que o falecido avô retornasse diante deles, deixando a garota novamente incrédula sobre o que acabou de acontecer. Depois da cerimônia, seu marido explica o que realmente tinha acontecido e conta que seu avô não tinha revivido,
e nem virado um fantasma. De um ponto de vista científico, ele sequer existia. Os vivos poderiam trocar algumas palavras com eles, mas as imagens nunca diriam nada que os vivos não imaginassem elas dizendo. Elas serviam apenas para ajudar a preencher o vazio deixado pela perda de um ente querido. Ele explica que, com o passar do tempo, as imagens iam ficando cada vez mais borradas, até sua existência se enfraquejar, e depois de 20 anos, elas desapareceriam completamente. E não importa o quanto os familiares rezem pela sua volta, elas nunca mais poderiam voltar. Mas o jovem diz que, nessas 2 décadas, a família poderia se acostumar com a morte do parente, e assim não sofrer tanto com a falta da pessoa amada. Após ouvir toda essa história em silêncio, Rico pergunta a seu marido se seria possível fazer uma pós-imagem de seu pai no dia em que ele vier a falecer. O rapaz diz que já esperava por esse pedido de sua esposa, mas que teria que convencer sua família primeiro. Então, mais tarde, durante o jantar, ele tenta convencer seus pais da ideia. No entanto, como já era esperado, a família de Makoto recusa o pedido e ainda ignora a garota quando ela pede desculpas, se humilhando, admitindo que era um pedido extremamente egoísta da parte dela. Mais tarde, enquanto ela estava chorando sozinha em um canto da casa, ela acaba sendo consolada por sua pequena cunhada, que pedia desculpas pela atitude de seus pais. A jovem agradece pela preocupação da garotinha, mas no momento que olha fixamente para ela acaba percebendo algo diferente no rosto da menina. Antes de dormir, ela pergunta ao marido sobre sua irmã mais nova, e o rapaz revela que a menina havia falecido de uma grave doença 10 anos atrás, e por isso sua imagem já estava começando a desaparecer. Desde então, 8 anos se passam, e os membros mais antigos da família já sumiram completamente. E Rico começou a participar de todas as cerimônias de invocação, e depois de participar de tantas cerimônias, parecia ter se tornado finalmente parte da família. Mas mesmo assim, a família de seu marido continuava tendo uma atitude fria em relação a ela. Mesmo com Rico se esforçando ao máximo para ser aceita por todos, ela nunca foi reconhecida. Certo dia, seu marido havia esquecido sua marmita para o trabalho, e a garota então corre para alcançá-lo. Mas nesse momento, ela vê algo que estilhaça seu coração. Ela encontra seu marido agarrado com outra mulher. Mais tarde nesse mesmo dia, após o rapaz chegar do trabalho, Rico confronta sobre o que ele estava fazendo agarrado com seu colega de trabalho e pergunta se eles tinham alguma relação mais especial. E Makoto, na cara de pau, revela que planeja se casar com aquela mulher. Rico fica inconformado e não aceita se divorciar de forma alguma. Mas Makoto diz que o divórcio não vai ser preciso, o que deixa a garota ainda mais furiosa. Então ela diz que vai ligar para aquela mulher para que possam resolver a situação. Até que ela acaba sendo agredida pelo marido. Logo em seguida, o rapaz se arrepende de ter feito o que fez. Não só arrependido pela agressão, mas sim arrependido pelo que fez há alguns anos atrás. Então Makoto revela que há 10 anos, enquanto estavam prestes a se casar, a garota sofreu um grave acidente e acabou falecendo. Ele implorou à sua família para que criasse uma pós-imagem dela para conseguir ficar ao lado de sua esposa por mais alguns anos. Aquela informação deixou Rico chocada e obviamente não conseguia acreditar nessa história. Mas o rapaz afirma que há um túmulo na casa da família dela, que era onde foram enterrados seus restos mortais. Depois de um tempo digerindo toda essa informação, ao contrário do que se pudesse imaginar, saber que era uma pós-imagem fez com que Rico tirasse um peso enorme das costas. Ela iria desaparecer em 10 anos, e saber disso a deixou incrivelmente aliviada.
No dia seguinte, ela saiu silenciosamente da casa da família Tokura. Enquanto retornava para sua casa, ela fica refletindo que irá desaparecer em 10 anos e fica se perguntando quem partiria primeiro, se seria ela ou seria seu pai. Mas Rico chega à conclusão de que realmente gostaria de partir antes de seu pai. Então ela finalmente chega em casa para poder aproveitar seus últimos anos ao lado de seu amado pai e a única família que a zelou e a amou de verdade por toda a vida. Acredito que o receio de perder alguém querido seja por vezes até maior do que o medo de perder a própria vida. Às vezes, as experiências da vida deixam cicatrizes tão profundas que parece que nem mesmo o tempo é capaz de apagá-las. Mas na verdade é que, como as pós-imagens que se apagavam com o tempo, as feridas da vida também se cicatrizam. E você vai entender de um jeito ou de outro que a vida é efêmera, e assim como nós, tudo apenas passa por ela, e nós não temos o controle quanto a isso. Tudo que podemos fazer é aceitar seu fim do mesmo jeito que aceitamos o começo, e aproveitar o meio da melhor forma possível, ao lado de quem amamos. パパ、ただいま。